Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula e a nossa disciplina de hoje será português e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 13, sobre verbos. Você sabia que o verbo é uma das classes gramaticais da língua portuguesa? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. O verbo consiste na palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz que exprime um processo. Dessa maneira, ao indicar um fato situado no tempo, ele pode exprimir de modo geral ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, desejo, existência e conveniência. Os verbos, eles apresentam 3 elementos em sua estrutura: o radical, a vogal temática e as desinências. O radical é a parte do verbo que funciona com base no seu significado. Para identificá-lo, é preciso remover as terminações de seu infinitivo. As terminações ar, er e ir. Vamos observar os exemplos: amar, bater, partir. Para que a gente possa identificar o radical, a gente tem que retirar a terminação ar, er e ir. E assim a gente consegue identificar o radical. A vogal temática é a vogal que, em determinadas situações, se une ao radical, preparando-o para que ele possa receber as desinências. A vogal temática, ela indica a que conjugação o verbo pertence. Vamos observar. No exemplo que nós vimos anteriormente, amar, a terminação dele é AR, né? Ar. Quando a gente tem uma terminação ar, a gente tem um verbo de primeira conjugação. No segundo exemplo, que nós tínhamos bater, ele termina com ir, né? E e R. Com essa terminação, nós temos um verbo de segunda conjugação. Agora, na outra palavra que nós temos lá, partir, nós temos o final ir, né? IR. Quando nós temos essa terminação, nós temos um verbo de terceira conjugação. Então, vamos lá. Ar é um verbo de primeira conjugação. É um verbo de segunda conjugação. E ir é um verbo de terceira conjugação. Lembrando que a gente só vai classificar como vogal temática, no caso, as vogais. Então, é A, E e I. Quando nós juntamos o radical a uma vogal temática, prestem minha atenção, não é a terminação A, mas sim a vogal. Quando nós juntamos a uma vogal temática, nós chamamos de tema, tá? Então, podemos observar essa tabelinha aí, olha, onde nós temos, por exemplo, canta, onde nós temos cante, o que é o radical, e o A seria a vogal temática. Bate, nós temos o bate, né, sem o E, radical, e o E, a vogal temática. E assim por diante. Desinências são elementos que se unem ao radical ou ao tema a fim de indicar as categorias gramaticais de tempo e modo, desinências modo temporais, e de pessoa e número, desinências número pessoais. As desinências modo temporal, vamos observar aí. Cantávamos. Indica que o verbo está no tempo pretérito e imperfeito do modo indicativo. Ou seja, isso é uma forma de passado, isso é uma coisa que já aconteceu. Batesses. Indica que o verbo está no tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Também uma palavra no passado, porém escrita de uma forma diferente. Partiríamos. Indica que o verbo está no tempo futuro do pretérito do modo indicativo, ou seja, uma palavra que representa algo que ainda vai acontecer. E nesse caso, nós estamos falando de desinências modo temporal. Elas estão falando de momentos ou tempo, né, quando aquilo vai acontecer. Se é no passado, se é no presente, se é no futuro. Quando a gente fala de desinência número pessoal, isso vai indicar sobre quem, né, o verbo está se referindo. Por exemplo, estudo significa
que esse verbo está flexionado na primeira pessoa do singular, eu. Então, eu estudo. Vives indica que o verbo está flexionado na segunda pessoa do singular, tu. Tu vives. Agora, partem indica que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Eles partem, elas partem. Então, desinência modo temporal vai falar do tempo em que está se passando aquela palavra, ou seja, se é presente, passado ou futuro, e desinência número pessoal vai indicar a quem se refere e a quantas pessoas se refere aquela palavra. Então, meus queridos, agora vocês conseguem fazer os exercícios da página 15, 16, 17 e 18. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.